O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se de Jesus e disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhes disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos juntos nessa tarde de domingo para celebrarmos o mistério da nossa fé, onde nós temos a oportunidade de nos alimentar da Eucaristia, nos alimentar da palavra, que vai nos fazendo compreender melhor o que Deus espera de nós. Nós vamos aprendendo na palavra e com a palavra a aperfeiçoar a nossa relação com Jesus. Nós estamos celebrando hoje o primeiro domingo da Quaresma, nessa grande preparação, nesse grande retiro. É assim que nós compreendemos esse tempo. É um retiro que nos leva ao deserto, para que de fato nós sejamos capazes de olhar para dentro de nós e perceber o que precisa melhorar, o que precisa aprimorar dentro de nós. O tempo da Quaresma é um grande convite a termos a coragem, como Jesus, a irmos ao deserto. Porque o deserto nos dá a possibilidade de nos fazer quem somos. É no deserto que nós reconhecemos quem nós somos. É no deserto que nos é dado a graça de perceber o que precisa ser de fato aperfeiçoado em nós. Por isso que a igreja chama esse tempo de um grande retiro, que nos leva a nos preparar para celebrar com Jesus também a nossa ressurreição. Proclamar o nascimento de um homem novo, de uma mulher nova, que nasce a partir de um encontro pessoal com Jesus. E é nesse encontro pessoal com Jesus que de fato nós temos a nossa vida completamente mudada. E durante esse tempo nós vamos acompanhar a partir da palavra de Deus
alguns elementos que são muito importantes para que de fato esse encontro pessoal com Jesus, ele possa se tornar concreto, ele possa ser real, ele possa ser de fato uma experiência viva. E a cada domingo da quaresma, a palavra de Deus ela vai trazendo alguns elementos que se faz necessário que nós tomemos ciência para podermos de fato aceitar a graça de Deus. Nesse primeiro domingo da quaresma, a liturgia da palavra nos coloca diante do pecado e nos faz entender que o pecado, ele rompe a nossa relação com Deus. Ele rompe a nossa relação com Deus porque nos distancia da graça. São Paulo hoje fala, da graça, dessa graça de Deus que foi manifestada por o homem Jesus. Quando a graça, o homem havia deixado de buscá-la por conta do pecado, através de Jesus o Senhor renovou esse benefício para conosco. Então o pecado, ele nos tira, ele nos separa de Cristo, ele rompe a nossa amizade com Jesus. Então quando nós falamos de pecado, nós precisamos entender que estamos falando de algo sério, que é algo que compromete profundamente a nossa vida, quando nós identificamos que o ser humano, ele também tem uma dimensão espiritual. Então o pecado, ele danifica também essa dimensão da nossa vida. Olhar o ser humano nessa completude, entender que o ser humano não é apenas uma matéria, mas ele também participa da divindade de Cristo, nos leva a entender que o pecado é um grande perigo. Porque o pecado desfigura completamente a nossa alma. O pecado desfigura a nossa relação com Cristo. É como se à medida em que nós fazemos uma escolha pelo pecado, nós trancamos a porta para que a graça de Deus não nos alcance. Não que Deus não queira nos abençoar, não que Deus não queira derramar a graça sobre a nossa vida, mas quando nós tomamos a decisão de enfatizar o pecado em nossa vida, é exatamente isso que acontece. Nós trancamos a porta e a graça de Deus ela não entra. A graça de Deus não entrando, o que é que acontece? Nós vamos desfigurando a nossa vida espiritual, nós vamos perdendo gostos, nós vamos perdendo sentido no caminho espiritual. E o pecado, à medida em que ele vai encontrando espaço dentro de nós, é exatamente isso que ele faz conosco. Ele anula o nosso desejo por Deus. Se nós pudéssemos dizer em uma frase a gravidade do pecado, é exatamente isso que nós diríamos. O pecado, quando ele entra e ele começa a dominar a nossa vida, é exatamente isso que ele faz. Ele tira de nós o desejo por Deus. E aí nós começamos a viver exatamente assim. Eu não tenho necessidade. Se eu não tenho necessidade, se eu não tenho prazer pelas coisas de Deus, se eu não sinto vontade pelas coisas de Deus, então eu não busco. Então eu vou começando a me distanciar, eu começo a me separar dessa graça de Deus, e isso vai produzindo em nós um cansaço interior, uma perda de sentido interior. Então o tema do pecado nesse primeiro domingo nos leva a pensar a gravidade que é o pecado, mas ao mesmo tempo o entendimento que nós não fomos gerados para o pecado, nós fomos criados para a graça. O homem se sente feliz, o homem se sente realizado quando ele é completado por essa graça de Deus. O homem sem a graça de Deus, ele se torna completamente desfigurado, ele perde a sua capacidade humana, ele se torna apenas irracional. Ele perde a sensibilidade, porque essa sensibilidade que é própria do ser humano, ela é fruto de uma relação com a graça de Deus. Quando nós perdemos isso, isso é extraordinário, nós nos tornamos amargos. Quando nós perdemos essa dimensão da sensibilidade que nos é dada pela graça, nós nos tornamos rude. E isso aparece de uma maneira muito clara na nossa relação com os outros.
Então, isso é importante para nós entendermos que nós fomos chamados para a graça. E para permanecer nessa graça, nós precisamos ser resistentes. Resistente ao quê? Ao pecado. Que o pecado é exatamente aquilo que inibe a graça de Deus em mim. Por isso que as leituras de hoje trabalham conosco a dimensão do pecado. Logo, na primeira leitura, nós encontramos o relato do Gênesis, com uma linguagem simbólica, com uma linguagem cheia de metáforas, para podermos entender de que maneira o pecado entra com facilidade em nós. E hoje, a leitura do livro do Gênesis, ele vai nos levar ao entendimento que o pecado entra à medida em que nós desobedecemos a Deus. A desobediência a Deus nos leva ao pecado. É exatamente o que o texto da Sagrada Escritura relata. Houve uma ordem, houve uma palavra dita a Deus, a Adão e Eva. Houve um caminho traçado para eles, mas por causa da desobediência, eles experimentaram, eles permitiram o pecado existir no homem. Eles permitiram o pecado entrar no coração do homem. E o pecado é o símbolo da morte, a graça é o símbolo da vida. Então eles experimentaram a morte, porque é assim que acontece conosco. O pecado é quando nós acessamos ou permitimos o pecado entrar, ele nos leva a uma experiência profunda de morte. Nós perdemos a vivacidade, nós perdemos a motivação da vida. Então a desobediência significa dizer: eu não aceito o que Deus fala, eu não confio naquilo que Deus fala, o que Deus fala não é seguro. Então, quando a desobediência entra em cena, o homem começa a experimentar o primeiro elemento que o pecado produz em nós: a soberba e o orgulho, vontade de ser como Deus. É isso que a serpente diz para Eva: não, olha, Deus disse que vocês não comessem do alimento, do fruto da árvore que está no meio do jardim, porque no dia que vocês comerem o fruto que está no meio do jardim, vocês serão como ele, vocês serão deuses também. Então essa linguagem enfática da serpente é a sedução que tantas vezes tem chegado também à nossa consciência, e a linguagem que nos desfigura, que nos tira da graça de Deus. E Eva experimenta do fruto e dá para Adão, e eles permitem que o orgulho entre no coração. E aí, quando o orgulho entra em cena, o homem começa a construir a sua relação com as pessoas movida pelo ódio, pela opressão e pela marginalização. Por isso que a grande chamada do Senhor para nós hoje é resistir a qualquer linguagem que nos desfigura de Deus, a qualquer tentação que queira nos levar para um outro lado, a qualquer linguagem que possa romper Deus do nosso coração. A linguagem da serpente tirou Deus do centro da vida de Adão e Eva. Quando nós escolhemos o pecado, nós tiramos Deus do centro da nossa vida. E quando o homem tira Deus do centro da vida, ele se perde dele mesmo, e ele se perde com ele mesmo. Então hoje a palavra de Deus nos faz esse convite: ter a coragem de rejeitar o que nos desfigura de Deus. Porque o que será do homem sem a graça? O que nós seremos sem a graça de Deus? E quando nós olhamos para o Evangelho, nós vamos ver essa contraposição. Na primeira leitura, o homem que é tentado e que cede. No Evangelho, o homem que é tentado e que resiste, e que não aceita o pecado. Jesus vai para o deserto para ser tentado. Jesus na sua humanidade, é o homem Jesus, para dizer que à medida em que nós nos aproximamos de Deus e vivemos uma vida sincera com Ele, há sim possibilidade de resistir ao pecado. Por que nós muitas vezes cedemos ao pecado? Porque nos falta relação de intimidade e verdade com Deus.
porque ainda é muito limitado a maneira como eu me relaciono com Ele. Então, quando a minha relação com Deus é mínima, pode ser que eu não consiga vencer. Mas a tentação de Jesus é a expressão de que o homem, estando em Deus, estando na palavra, ele vai sempre resistir ao pecado. E é tão importante isso percebermos na tentação de Jesus, porque o relato do Evangelho de Mateus vai trazer 3 elementos de tentação. E esses 3 elementos correspondem aos 3 níveis da figura humana: a dimensão física do ser humano, a dimensão psíquica do ser humano e a dimensão espiritual do ser humano. Ou seja, nós somos tentados nessas 3 áreas da nossa vida, mas em cada uma das tentações há uma resposta bíblica de Jesus. Isso significa dizer que nós vamos vencer a tentação à medida em que nós estivermos em Cristo, à medida em que a minha relação com Ele for verdadeira, a minha intimidade com Ele for real. Se eu estou em Cristo, eu vou sempre resistir ao pecado, mas se eu estou distante dele, o pecado vai entrar com muita força em nossa vida, nas 3 dimensões, porque o homem é tentado na sua totalidade. O homem é tentado na sua totalidade, né? Para afirmar que nós não somos só matéria, nós não somos apenas um corpo físico, nós somos muito mais do que isso. Nós temos uma vida psíquica e espiritual também, que precisa ser considerado. Então as tentações de Jesus no deserto nos faz perceber isso de uma maneira muito clara. O primeiro pecado, a primeira tentação que Jesus se submete é a tentação do seu campo físico, do seu campo material. É a dimensão mesmo fisiológica do ser humano. A primeira tentação de Jesus está relacionada a isso. Quando o demônio se aproxima de Jesus e começa a tentá-lo, começa a desafiá-lo. Mas nós vamos encontrar sempre respostas muito concretas. A primeira tentação está no nível, né, do homem físico. Manda que essas pedras se transformem em pães. É nos pensar apenas a partir da matéria. É centralizar apenas essa dimensão, ou defini-la como mais importante, desconsiderando as outras coisas da nossa vida. É um homem que esqueceu de Deus e está preocupado com as coisas que são perecíveis, as coisas que passam. É deixar que tudo isso seja o centro da nossa vida. Eu só vivo à medida disso. É a primeira tentação que Jesus é submetido, e Jesus responde com a palavra de Deus. Nem só de pão vive o homem. Ou seja, o homem não precisa só do pão que ele come. Não é apenas isso que dá felicidade ao ser humano. Não é apenas as coisas materiais que dá sentido à nossa vida, porque nós somos muito mais do que isso. E quando nós entendemos isso, nós vamos perdendo o sentido da vida. Eu vou me desgastando durante toda a minha vida, eu vou perdendo a centralidade da minha vida, eu vou perdendo a minha vida, porque eu acho que eu tenho que juntar coisas, e eu passo toda a minha vida preocupado nisso. Eu deixo de viver para guardar, para acumular coisas. Eu vivo de acumular coisas, como se minha vida resumisse só em isso, só nisso. É como se a minha vida só tivesse sentido se eu tiver isso para olhar e para pegar. E Jesus está dizendo hoje, de uma maneira tão clara para nós isso: nem só de pão vive o homem, mas ele vive de toda a palavra que sai da boca do Senhor, que sai da boca de Deus. E como isso é importante que nós cristãos compreendamos, porque às vezes nós estamos nesse nível da tentação, nós estamos cedendo a essa tentação, e isso tem gerado conflitos dentro de nós. A palavra diz: do que vale ao homem ganhar o mundo se vier perder a sua vida, se vier perder a sua paz interior. E é isso que tem acontecido conosco. Nós temos sido tentados nessa
perseguição. Nós temos tido um embate nessa tentação de achar que nossa vida consiste em juntar tesouros. E a tentação, ela vem de uma maneira construída que é encantadora. O homem feliz é aquele que possui coisas. O homem feliz é aquele que possui bens. O homem feliz é aquele que possui tesouros. É aquele que tem as suas despensas cheias. É construída essa tentação de uma forma que, se nós não tivermos cuidado, nós vamos entrando nessa tentação e nós vamos cedendo a isso. Mas com o passar do tempo, isso vai gerando dentro de nós uma falta de sentido, porque quanto mais nós vamos tendo, mais nós vamos querendo. E aí começa uma compulsão dentro de nós. E aí nós ficamos, nada mais nos preenche, e nós estamos querendo sempre mais, sempre mais, sempre mais. E quanto mais a gente busca, mais insatisfeito, nada nos contenta. É o grande perigo quando nós cedemos a essa tentação. O segundo nível da tentação de Cristo está no campo espiritual. Satanás diz a Jesus, leva ele para um lugar alto e manda que ele pule daquele lugar embaixo, porque a palavra de Deus diz que ele mandará a teu respeito anjos que te pegarão nos braços para que não aconteça mal algum contigo. E Jesus responde, mas a palavra também diz, não tentarás o Senhor teu Deus. É a dimensão da espiritualidade do ser humano. E essa espiritualidade, ela precisa ser tão bem tratada como a dimensão física, como a dimensão mesmo humana do ser humano. Ela precisa ser trabalhada com cuidado. Por isso a espiritualidade, ela precisa ser uma espiritualidade equilibrada. Ela precisa ser uma espiritualidade que transforma a minha vida, que produz liberdade e não opressão. Tem muita gente vivendo oprimido em espiritualidades que o tornam escravos. Tem muita gente vivendo espiritualidade fantasiosa, buscando Deus que realiza coisas extraordinárias. Não, Deus precisa realizar em nossa vida coisas ordinárias. Porque nós somos humanos e vivemos na ordinariedade da vida. Deus precisa gerar em nós coisas ordinárias. E nós precisamos nos preocupar muito com isso. De que maneira é a minha relação com Cristo? É uma relação de busca, apenas de interesse. Eu vou buscar o Senhor porque Ele vai me dar alguma coisa. Isso é uma falsa espiritualidade. O meu interesse por Jesus ainda é um interesse muito vazio. É um interesse que está ainda no campo da matéria. Está no campo do ter. Eu vou porque eu estou precisando e o Senhor vai fazer algo extraordinário na minha vida. E depois que Ele faz esse algo extraordinário, eu nem lembro que o Senhor fez algo extraordinário. Eu já vou de novo para longe dEle. E aí eu só volto quando eu precisar de alguma coisa, né? Isso é uma relação de compra e venda. Essa é uma relação de crediário. Eu compro alguma coisa e eu faço um compromisso com aquela empresa até terminar a última parcela. Quando termina a última parcela, tchau, tchau, eu não volto mais. Quantas vezes a nossa espiritualidade tem sido assim? É uma espiritualidade de crediário, né? Eu faço um pacto com o Senhor por algum tempo. Quando Ele me dar o que eu estou precisando, eu vou embora, porque já não preciso mais dEle. Não, a espiritualidade tem que ser concreta. Não é essa espiritualidade, pula daqui que os anjos vão te pegar, não. Jesus deixa muito claro, não tentarás o Senhor teu Deus. É ter clareza de quem é Deus na nossa vida. Ele transforma minha história, Ele transforma e converte meu coração. Qual é então, Padre Monteiro, a verdadeira espiritualidade? A verdadeira espiritualidade é aquela que me converte. É aquela que gera dentro de mim a necessidade diária pelo Senhor. Não aquela espiritualidade apenas voltado para as questões rituais. Eu só lembro do Senhor quando é no domingo. Não, a minha espiritualidade é cotidiana. Eu experimento o Senhor desde que eu acordo até o meu dormir. Eu respiro o Senhor na minha história de vida. Então a gente é tentado também na dimensão da espiritualidade. No campo espiritual nós somos tentados tantas vezes também de vivermos uma espiritualidade
desencontrada. Eu estou buscando o Senhor, mas eu não estou buscando o Senhor de fato. Eu estou criando um Senhor para mim. O grande perigo é criar deuses para nós. Deuses segundo o que eu penso, deuses segundo o que eu gosto. O Deus que eu acredito é o Deus que eu gosto, foi eu que criei. Ele se torna submisso a mim. É eu quem digo para ele o que é que eu quero, e ele tem que me dar. Então a gente precisa ter muito cuidado para não sermos tentados nesse campo da nossa vida, da vida espiritual. E a terceira tentação de Cristo está no nível da consciência, está no campo psíquico do ser humano. Satanás leva Jesus para um lugar alto e diz: está vendo todo esse reino? Se tu se curvares diante de mim, eu te darei tudo. Jesus responde a Satanás: afasta-te de mim, adorarei somente ao Senhor, meu Deus, e só a Ele prestarei cultos. Essa está ligado à nossa dimensão psíquica, é onde está localizado os nossos desejos e as nossas vontades. Então a gente precisa tratar esse nível da nossa vida, a qualidade, como nós administramos as nossas vontades e os nossos desejos. E isso está muito ligado a uma dimensão muito perversa, a dimensão do poder. A dimensão do poder. Enquanto na primeira dimensão física está o campo do ter, nós encontramos na dimensão psíquica o desejo de poder, o desejo de grandeza, o desejo de ser maior do que todo mundo, o desejo de querer ser perfeito, dono da verdade. Eu tenho muitas pessoas que são submissas a mim, e eu me alegro quando as pessoas são submissas a mim. É a tentação do poder. É essa tentação que desfigura a nossa relação, porque eu estou vendo o outro sempre nesse nível da competição. Eu perdo a relação de amizade com o outro porque eu perdi com Deus. Quando eu perdo a amizade com Deus, eu perdo também a amizade com o outro. O outro deixa de ser amigo, o outro deixa de ser irmão, ele passa a ser, alguém que eu vou competir. É alguém que se torna adversário, é alguém que se torna inimigo. Isso tem sido muito perverso na vida do ser humano. Essa dimensão, essa tentação, quando ela entra, ela marginaliza a nossa vida, porque ela vai provocando muitos outros sentimentos dentro de nós. Vai provocando desejo de opressão, vai provocando o desejo de manipular as pessoas, porque eu tenho poder e eu manipulo. Eu tenho dinheiro e eu posso comprar a consciência das pessoas. Eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu posso mandar nas coisas, eu posso determinar as coisas. E quando Jesus é submetido a essa tentação no deserto, ele está dizendo: todo homem vai ser tentado, todos nós somos tentados. Eu não sou tentado, mentira. Então você não é humano, você é um anjo. Se você não sofre essas tentações, você não é homem, você é anjo. Porque todo ser humano vai ser submetido, até o próprio Filho de Deus, quando se encarnou e tomou a condição humana, ele foi levado para o deserto. Isso significa dizer que o deserto é o lugar das zonas de perigo. Dentro desse sentido, na palavra de Deus, deserto é entendido dessa maneira. Jesus entra na zona de perigo, aonde ele é tentado, mas Jesus nos dá uma resposta extraordinária. Todas essas tentações, elas só entram em nossa vida se nós permitirmos, se nós deixarmos, se nós quisermos ser exatamente isso. Se eu quero ser alguém ausente de Deus, se eu quero ter uma espiritualidade desencontrada e desvirtuada, ou se eu quero ter uma consciência perversa. Porque tudo isso que o pecado faz em nós, destrói a nossa vida, destrói a nossa experiência humana. Nós deixamos de viver com qualidade e acabamos vivendo uma vida tensa. Então a palavra de Deus, ela vai nos ajudar a buscar qualidade de vida. Quando eu vou aplicando a palavra de Deus na minha história, no meu caminhar, na construção da minha identidade, eu vou percebendo que a palavra vai me dando
uma capacidade maior de entender a vida em uma outra dimensão. A dimensão do prazer. Nós precisamos aprender a viver com prazer. Nós precisamos aprender a viver sem tensões. Nós precisamos aprender a viver confiando na ação de Deus na nossa vida. Nós, a partir do momento em que a gente se permite a isso, com certeza é exatamente isso que vai acontecer. O Evangelho encerra dizendo que o diabo o deixou e os anjos se aproximaram. Quando nós resistimos ao pecado, a graça se manifesta. Mas para a graça se manifestar, é preciso ter resistência ao pecado. A graça é consequência da resistência. Está muito claro hoje no Evangelho. Então o diabo o deixou e os anjos se aproximaram. Os anjos se aproximaram depois que o demônio se afastou. Então, primeiro é o passo da resistência. Eu não quero ter uma vida perversa, uma vida moldada pelo pecado. Eu quero ter uma vida de graça. Quando nós tomamos a decisão de ter uma vida de graça, os anjos se aproximam. E aí, quando a graça se aproxima, nós vamos vencendo todos os aspectos da nossa vida humana. A graça, quando entra, ela vai agindo na minha dimensão física, psíquica e espiritual. E aí nós vamos viver com qualidade. Então o tema desse primeiro domingo da quaresma é resistir ao pecado e se aproximar da graça. Para quê? Para ter vida de qualidade. Então é muito nítido. Quer vida de qualidade? Quer viver com prazer? Então se aproxime da graça de Deus. Faça tudo para rejeitar a tentação. Quando você entrar nas suas zonas de perigo, quando você for levado ao deserto, nós não sabemos quando é. Eu posso estar nesse momento e de repente ser levado ao deserto para ser tentado em uma dessas dimensões da minha vida. O que é preciso está em Jesus. O que é que vai me dar qualidade e certeza de que eu vou vencer é a minha relação com Cristo. Jesus não dialoga com Satanás. Se a gente percebe muito claro na palavra, no evangelho de hoje, não há um diálogo de Jesus com Satanás. Jesus sempre responde à palavra. Ou seja, Jesus não vai discutir com Satanás. Jesus vai aplicar a palavra. Isso significa dizer que não adianta nós irmos dialogar com Satanás. Não dialogue com o pecado. Porque se você dialogar com o pecado, pode ser que você seja vítima dele. O que é que a gente tem que fazer? Fugir. De que forma? Através da oração. O que é que nos faz fugir do pecado? A oração. Eu sei que eu preciso fugir do pecado. Fugir do pecado para aprimorar dentro de nós a graça de Deus. Amém, filhos? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos, a Casa da Misericórdia. Fale conosco, 3521-4151. 3521-4151.